enfim. E por último, agora, a gente vai considerar o quê? A gente vai chamar o cara para sócio. Então, eu vou considerar uma participação financeira de 15% do VGV. Deixa eu só fazer esse ajuste aqui. Esse 15% do VGV, deixa eu ver quanto é o VGV, viu? Minutinho. Deixa eu abrir aqui a simulação padrão. Quanto é o VGV da simulação padrão? Só um minutinho. 26.250. Não, eu quero pegar o eixo. Quero pegar 80 vezes 375 mil. Dá 30 milhões. Ah, tá legal. Observe que agora o cara, o 15% de 30 milhões vai dar quanto? 4 milhões e meio. Então, eu vou botar aqui 3 milhões e 350, que seria o total dividido por 30. Deixa eu ajustar aqui, tá? Dá 12,5. Então, eu vou ajustar aqui o percentual para 13%. 13%. Não, vou botar igual, né? 12,5%. Exatamente igual como se ele estivesse pegando permuta física. Só que agora é o seguinte, agora o Josan, que é dono do terreno, o Josan agora foi violento. Ele falou, Cristiano, tu vai pagar sobre o VGV bruto. Estou 100% no risco, mas tu vai pagar sobre o VGV bruto. Beleza, só que detalhe, só vou te pagar a partir do mês 15. Tudo que você tiver direito de venda antes disso, eu vou fazer caixa. E eu vou te pagar depois do dia 15, do mês 15, em 5 parcelas em 0,5 ao mês. Eu vou dar uma ajustada aqui, porque se o nosso repasse está no mês 36, eu vou botar no tempo 25. Vou dar uma ajustada aqui também. Então, repetindo, ele pediu 12,5% do VGV. O VGV desse projeto, sem permuta, é 30 milhões. 12,5% dá a mesma coisa que se eu fosse entregar as unidades para ele física. Só que eu estou pagando o VGV bruto. Será que vai ser a mesma coisa? Sim ou não? Eu vou pagar sobre o VGV bruto. Significa que eu vou pagar o imposto dele, vou pagar a corretagem dele, vou pagar as taxas sobre o VGV dele. Só que eu estou chegando para o Josan e falando, Josan, em compensação, tu só pega em dinheiro a partir do mês 25. Do tempo zero ao mês 25, se houver venda, eu vou fazer caixa. A partir do mês 25, eu te pago em 5 parcelas em 0,5 ao mês. Vamos ver como é que fica. Bom, aqui eu estou na simulação padrão. E a gente vai brincar aqui agora. Agora a gente mexe lá, viu, Luiz? Na distribuição. Então, primeiro lugar que a gente vai em negociação do terreno e quadro de área. E aqui a gente vai mudar para simulação permuta financeira. Eu vou botar a opção 8. Toda vez que eu faço uma permuta financeira, eu sempre deixo ativo o pagamento do terreno. Por quê? Na conta do dono do terreno, o que ele vai receber de permuta sobre o percentual do VGV tem que ser comparado com aquilo que ele teria se ele fosse vender a valor de mercado o terreno dele, para ele entender a relação de ganho para cada real que ele tem a valor de mercado. Então, eu boto o terreno dele no fluxo, só que quem vai pagar é ele, não sou eu. Então, eu boto ele integralizando o terreno no tempo 1 em uma parcela sem juros, só que isso aqui vai para o fluxo de caixa dele. Então, ele vai comparar o que ele vai ganhar no VGV versus aquilo que ele está integralizando, para saber se o retorno dele vai ser bom ou não. Observe que, mais uma vez, a gente vai ter que fazer um ajuste de venda, porque antes eu estava perguntando 10 unidades, agora essas 10 unidades voltaram para eu vender. Eu tenho 20 unidades para venda. Então, eu venho aqui, eu venho em comercialização, na curva 2, e observe que a gente tem lá só 10 unidades na velocidade de venda, e agora está diferente do meu estoque. Então, tem que botar as mesmas 10 unidades para venda. E seguindo a mesma premissa que a gente fez em todos os exercícios até agora, eu sempre ajusto depois do último mês de venda. Pronto. Eu segui essa premissa
levando em consideração que eu folheei aqui o estudo de mercado e dá para fazer isso. Pronto. Agora a gente vai distribuir a sociedade. Ele disse para mim o seguinte, que ele está entrando com terreno, ou seja, o terreno é 100% dele, vai entrar no fluxo do dono do terreno. E, em troca disso, ele está ganhando 12,5% do projeto, concordam? Então, dá 87,5% vai ser do empreendedor. 87,5% é do empreendedor e 12,5%, que aqui está arredondado, é do dono do terreno. Observe que, a partir do momento que eu estou pagando sobre o VGV bruto, eu estou pagando todos os impostos dele, estou pagando até a comissão da corretagem dele. Beleza. Aí eu cheguei e falei, não, beleza, mas eu vou te pagar só no mês 25, em 5 parcelas, e a gente vai monetizar tudo aquilo que você teria direito aqui, eu vou usar esse dinheiro para caixa e vou te monetizar lá no tempo 5. Ups, 0,5. 0,5. Agora foi. Então, como é que vai ficar o recebimento do dono do terreno? Eu fiz a retenção. Ele teria direito a receber 12,5% do VGV já no tempo 2, que a gente já começou a vender. Só que eu fiz caixa e aqui, ó, no tempo 25, eu paguei em 5 parcelas, contabilizei os juros sobre juros, também paguei aqui os juros e depois ele recebe normal. Beleza? Show de bola. Então vamos ver como é que ficou a criança lá no dashboard. O dashboard aqui, a gente vai olhar do empreendedor. Do empreendedor, porra, eu dei uma melhorada, mas vamos ver do dono do terreno como ficou. Pô, ficou bom, ó. Olha a relação de ganho do dono do terreno. Essa exposição de caixa, ela é fictícia. Ela está aparecendo aqui porque ela é fictícia, porque ele está considerando tudo que ele vai ganhar e aqui ele ainda vai ter de lucro 2 milhões. 2 milhões dividido pela exposição dele, ele está tendo uma taxa nominal de 124%, ou seja, cada real que ele ganha, que ele põe, ele recupera o real e ganha R$ 1,24. Anualizando, dá quase 26 ao ano. E a valor presente, cada real que ele ganha, ele recupera o real investido, desculpa, cada real que ele põe, ele recupera o real investido e ganha 57 centavos, ah, ganha 57 centavos. Anualizando, dá quase 12% AVP, líquido de TMA. Porra, tá bom pra caraca. Tá super legal. Ele está ganhando mais dinheiro do que o dono do terreno, ou do que o empreendedor. O empreendedor, para cada real investido, ele está recuperando o real e ganhando 42 centavos. Anualizando, 8,73%. E cada real AVP, ele está recuperando o real e ganhando 23 centavos. Ele gera riqueza de quase 5% ao ano. Porra, mas piorou, né? Por que que piorou, gente? Eu acho que é uma das piores simulações, foi essa. Vocês podem me dizer por que que piorou? Todo mundo aqui calado, em slow motion. Estou copiando aqui para a gente ver, tá? Mas agora vai usar do empreendedor? Olha aqui. Olha aqui. Agora eu botei esse aqui. Eu acho que foi. Ele só perdeu para a permuta fora errada, né? Sem gerar barganha. Mas ficou um cenário muito ruim. Ele perdeu o lucro. Ele perdeu o lucro. 11% de lucro ele perdeu. E ele só reduziu de exposição de caixa 3%, ou seja, ele perdeu muito mais dinheiro, ele perdeu a receita, muito mais liquidez, aquilo que estava entrando do bolso dele, do que o aporte. Então, descompensou. Por isso, as taxas a relação de ganho para cada real investido ficou ruim. Agora, caramba, calma lá. Se a minha base de permuta antes, se a minha base de 12,5% é equivalente, presta atenção, 12,5% de 30 milhões, que é o VGV total sem permuta,
VGV total sem permuta. 12,5%. Esse vezes 12,5% dá 3.750.000. E na permuta, 10 unidades vezes 375.000 também dá 3.750.000. Por que que deu diferente? Por que que aqui está diferente daqui? Está melhor aqui, caramba. Aqui está melhor do que aqui. Por quê? Porque quando o cara pede sobre o VGV bruto, você está pagando o imposto do cara, você está pagando a corretagem do cara, tudo que está atrelado ao VGV, você está bancando. Qual é o ideal? Cara, beleza, eu te pago sobre o VGV, mas eu vou descontar aqui o teu imposto e a tua corretagem. Nessa situação, era melhor o quê? Você entregar para o cara 10 unidades físicas e ele paga o imposto dele, ele paga a corretagem dele quando ele fosse vender. É que o 12,5 é que está errado, né? Você nunca vai pagar a mesma porcentagem do que o número de apartamentos que você está dando. Você até pode, desde que você bote isso líquido. 12, e eu vou descontar também 12,5 de imposto, 12,5 de corretagem. Aí, no final das contas, não vai ficar 12, vai ficar menos. O líquido vai dar menos. Historicamente aqui, normalmente a gente chega no máximo a 14,5% de permuta física e eu não passo de 11, 11,5% de permuta financeira. Porque você está descontando. Show de bola. Show de bola. Nessa lógica, deixa eu só salvar aqui, tá, gente? Deixa eu só salvar aqui a planilha como simulação 6. Nessa lógica, qual é o melhor cenário? Eu não vou nem fazer o outro, porque o outro já é tal e qual, né? Eu Ô, vou me parar. Cristiano, Pode falar. me permita fazer um comentário sobre esse possível melhor cenário. Eu posso, por exemplo, me colocar como um estruturador ou um novo incorporado no mercado. Não tenho recurso, estou entrando. Tá? Esse cenário se caberia para eu pensar assim como opções de negociação? Se eu sou novo no mercado e não tenho recurso, tenho que buscar investidor. Como é que eu pensaria com esses cenários aí? Não sei se minha pergunta ficou clara. Você, como estruturador, como você não tendo dinheiro para incorporar. Isso, Aqui você teria que ir para permuta física, porque você não ia ter barganha nesse primeiro momento para poder fazer uma negociação diferente disso. Ou sim, permuta física, ou o cara trazer o cara para sócio, se for loteamento, entendeu? entendi, entendi. Tenho Entendeu? notado aqui em Goiânia, por exemplo, Hum. é, é bem comum já os grandes players de mercado adquirir o terreno. Eles já nem fazem mais permuta física no local. Não é interessante para eles. Eles têm O cara sempre o compra interesse de adquirir o matando. imóvel na... Ele compra matando. Os caras compram matando. Isso, Mas para isso você é, tem que estar capitalizado. sim, Mesmo se você utilizar um fundo para isso, que existem fundos não convencionais, regulamentados pela CVM, Family Office, você usa um fundo para comprar à vista. O fundo, ele vai ser o agente permutante teu. Então, ele compra matando, mas ele vai ganhar de você a preço de mercado. Então, queira ou não queira, o spread dele é que fez com que ele entrasse no negócio, entende? Então, perfeito. Cara, tem muito quando da você tiver dinheiro, tipo, quando você fizer o teu caixa, aí você vai fazer esse usufruto. Não, aí eu entro fazendo esses cenários, comprando, tendo a possibilidade de compra muito boa, entendeu? Entendi. Essa é até uma possibilidade de negociação com o dono do terreno, né? Mostrar ele que, ó, eu vou te pagar mais aqui porque eu quero entrar no mercado. Mas fora disso, sem dinheiro, sem recurso, o que vai lhe restar é fazer uma permuta, amarrar ela dentro de padrões que estejam no mercado. E aí você vai tentar ganhar dentro da estruturação financeira, defendendo o teu projeto, como a gente vai fazer agora na segunda tranche, depois do jantar. Aí Perfeito. agora a gente vai entender o melhor cenário de funding, de engenharia financeira. Agora eu prometo para vocês que eu vou chegar em fator 2, ou seja, 2 para 1, sem aumentar o preço de venda.
Então, só para vocês verem aqui o cenário, se a gente fosse entender que era possível, eu tenho dinheiro para poder trabalhar todos esses cenários. Deixa eu pegar aqui o resumo. Olha aqui. Primeiro, qual o primeiro? Nesse cenário, pagamento à vista foi o primeiro. Depois, um híbrido foi o segundo. Depois, uma barganha de permuta foi o terceiro. Então, aqui você sempre vai analisar acho que o grande tchan é que você vai conseguir entender o que é melhor a partir do momento que você tiver condições de projetar um fluxo de caixa defensável, porque você vai considerar que a tua exposição de caixa, que é exatamente esse caboclo aqui, presta atenção, tá? Toda vez que eu falar de exposição de caixa, gravem esse símbolo aqui, esse gráfico. Essa projeção aqui, ó. Tem como eu acreditar que essa exposição de caixa é meu capital de giro se eu dei um chute na velocidade de venda? É impossível. É por isso que eu fiquei 3 dias falando com vocês sobre defender tecnicamente uma viabilidade. A primeira coisa que eu pergunto para o cara é: como foi que você projetou o teu fluxo de caixa? As tuas vendas e os teus custos. Ah, a venda eu peguei histórico. Esquece. Isso aqui torna-se frágil. Se eu não consigo defender uma projeção, isso aqui pode aumentar muito mais. Ou até mesmo ser menor. Como é que você vai fazer uma captação se você não tem certeza do valor que você vai captar? Por isso que eu digo, fluxo dinâmico, projeção de fluxo de caixa, eu tenho que defender. Se eu não sei defender, então, meu irmão, garanto o dinheiro da obra. Porque o máximo que pode acontecer, tipo, se der merda, se você não vender, você constrói. Faz sentido ou não? Então não precisa se enganar, cara. Ah, eu vou ficar aqui fazendo pirotecnia. Teve um cara no final de semana que me ligou, Cristiano, como é que eu faço uma análise de sensibilidade cruzada? Aí eu sabendo que ele não tinha uma projeção consistente. Cara, você só vai fazer sensibilidade depois que você consegue entender os padrões de ajuste do teu projeto. O que que pode oscilar? Porra, eu projetei, consigo defender tecnicamente que essa projeção é concisa, mas na minha cidade eu tenho uma variação, posso ter uma variação de custo por conta da inflação atual, risco nesse momento, eu posso ter uma variação de 10%, e nessa região eu posso também ter uma elasticidade de 15% de venda, de preço de venda. Aí a gente faz ajustes, a gente faz cenários, mas o que não dá é para você achar que dá para fazer isso em cima de uma projeção que você não defende. Ora, se você não defende como é que você vai vender e como é que você vai gastar, tá boa. É perda de tempo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, e a gente, na realidade eu não vou falar nada. Eu vou dar agora para vocês 20 minutinhos para vocês tomarem café. 9 e 10, todo mundo de volta. E aí eu vou deixar para falar tudo que eu ia falar ao final do curso de hoje, tá? E a gente vai fazer agora os melhores cenários, uma porrada de cenário para captação de funding. Qual é o melhor? Como fazer alavancagem de projeto? Como fazer uma engenharia financeira? Como ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros? A gente volta já. 9 e 11 para ser exato.